Salve rapaziada, professor Lucas aqui em exemplos de aplicações vetoriais. Olha só, vem comigo. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares, mesmo plano, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a quanto? Então, primeiro ponto. Quando eu falo resultante, eu quero saber a soma. Resultante é sinônimo de soma. Então, em outras palavras, eu estou perguntando, calcule a soma dos vetores. Essa é o questionamento, tá bom? Vamos lá então. Qual que é a dica do Lucão aqui? A dica do Lucão é... sempre trabalhe no eixo Y, que é o eixo vertical, assim como no eixo horizontal, que é o eixo X. Observem que eu tenho três forças. São elas a F1, ela vale menos 20 no eixo X e ela vale 0 no eixo Y. Por que isso? Porque o vetor F1, tá? É um vetor que está somente no eixo X. Ele só está no eixo X, no eixo horizontal. Por que negativo? Porque ele está para a esquerda. Como ele está somente no eixo X, a sua componente no eixo Y é nula, é zero. Da mesma forma, usando a mesma lógica, nós temos o nosso F2. O F2... vetorial, tem que colocar flechinha aqui, senão o matemático morre de desgosto, tá? Ele diz o seguinte, F2, ele vale 60 no eixo X, positivo, porque ele está para a direita, porém ele vale 0 no eixo Y. Por que esses valores? Porque nós podemos observar que o F2 está somente presente no eixo X. Se ele está presente apenas no eixo X, significa que no seu eixo Y ele é nulo. Então, da mesma forma, olha só, tá ficando fácil. O meu F3, ele está no eixo Y apenas. Então, se ele existe apenas no eixo Y, no eixo X é 0. E no eixo Y, ele é negativo porque está para baixo e tem uma intensidade igual a 30. Lembrando que a pergunta é, calcule a resultante, calcule a soma. Então, vamos somar todo mundo. Somando todo mundo, eu estou encontrando a força resultante, a somatória das forças. Bom, como que eu posso somar vetores? Simples. É só somar eixo X com eixo X, eixo Y com eixo Y. Então, vem comigo. Menos 20 mais 60 mais 0 é mais 40. 0 mais 0 menos 30 é menos 30. Muito bem, parabéns a todos. Esse é o meu vetor soma. Quem assistiu às minhas aulas de vetor consegue identificar que esse vetor pode ser representado da seguinte forma. Eu vou andar 40 unidades no eixo X positivo. Eu vou descer 30 unidades no eixo Y, porque ele é negativo, não é isso? Então, o vetor vai ser a hipotenusa aqui, ó. Essa é a representação do meu vetor resultante. Lembrando que o X e o Y sempre formam 90 graus. Então, essa é a representação geométrica do meu vetor resultante. É esse vetor aqui, ó, contínuo, que eu acabei de representar para vocês.
Mas eu quero saber a sua intensidade, eu quero saber o seu módulo, tá? E, se eu não me engano, na primeira aula de vetores que eu dei para vocês, eu disse que o módulo do vetor resultante, ou seja, o vetor sem essa flechinha, é a raiz quadrada dos quadrados dos catetos. Quem é bom em matemática consegue verificar perfeitamente que isso aqui é um triângulo pitagórico. 30, 40, hipotenusa 50. Quem não enxerga isso, não tem problema. É só tirar a raiz quadrada dos quadrados dos catetos, que vai ficar o seguinte, pessoal, olha só. Vai ficar 40 ao quadrado, 1.600. Menos 30 ao quadrado é mais 900. Porque menos ao quadrado fica positivo. Isso aqui vai dar raiz de 2.500. E raiz de 2.500 é igual a 50 newtons. Moral da história: o módulo, a intensidade da força resultante vale 50 newtons. Alternativa D de dado.